Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É mais um grande ensinamento de Jesus, simples, pontual, nem só de pão, ou seja, nem só do alimento sólido, né? Entre aspas, óbvio. O alimento é uma coisa interessante porque nós consideramos alimento somente aquilo que a gente ingere, né? Mas a gente se alimenta de tudo, inclusive do ar, porque alimento é aquilo que pode ser convertido em energia para o funcionamento do corpo, aquilo que pode nutrir o corpo, trazendo os elementos que a gente precisa, as vitaminas, os minerais, as proteínas que a gente precisa, né, para continuar funcionando, para continuar vivos. E nunca talvez tenha passado pela cabeça da maioria, né, que não é só o alimento físico sólido, né, visível, que nos mantém funcionando. Existe toda uma gama, como o próprio ar, como eu disse, né, mas como a própria energia vital, que muitos conhecem como prana ou como outros nomes, né, o chi, enfim. E principalmente, como se tentou ensinar, né, nessa frase, toda palavra que sai da boca de Deus. Então, as religiões ao longo da história da humanidade tentaram sempre se apropriar, né, da palavra de Deus, dizendo que cada religião, né, e isso é cada religião, se você for muçulmano, você vai reivindicar prioridade sobre a palavra de Deus através do Alcorão. Se você for cristão, né, você vai puxar a brasa para o seu assado. Se você for hindu, se você for judeu, enfim, você já entendeu a sistemática, né? Então, cada religião atribui para si própria a primazia sobre a chamada, entre aspas, palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a própria existência. Não do Deus propagado pelas religiões, ensinado pelas religiões, né, por todas as religiões, porque todas as religiões organizadas têm um princípio básico, né, que é o controle, que é a manipulação. E em ordem de controlar e manipular as massas, né, eles vão propagar inverdades em torno da verdade, vão modificar o significado oculto, o significado esotérico, o significado místico das palavras, digamos assim, sagradas, né? Porque há uma coisa interessante nos livros chamados sagrados, né? Que na verdade isso não existe, é uma redundância porque tudo é sagrado, não existe nada que não seja sagrado. Mas nesse sentido, toda palavra é um símbolo oculto, um símbolo esotérico. Toda palavra é um símbolo místico, porque a palavra em si jamais é a coisa, a palavra não é a coisa, ponto. A palavra apenas indica um caminho e você vai interpretar as palavras de acordo com o seu estado de consciência. Então, muitas pessoas me perguntam o que você acha da Bíblia, né? Porque a maioria das pessoas querem ouvir ou que eu diga que é o maior livro de todos, que é o livro mais perfeito de todos, ou então elas querem que eu diga que é um livro inútil, né? Que é um livro cheio de bobagens. Ambas as afirmações estão erradíssimas. Porque tudo vai depender, como eu disse, do seu estado de consciência para compreender profundamente o que ali está escrito. Então,
ali dentro tem um monte de joias preciosas, né? Escondidas, tesouros fantásticos, maravilhosos, que precisam ser conquistados, precisam ser procurados, precisam ser encontrados, né? E que podem sim modificar a vida de uma pessoa. Mas se a pessoa lê com um estado de consciência, digamos assim, só para me fazer entender, um estado de consciência negativo, ela vai encontrar ali o quê? Histórias de vingança, mitos, contos de vingança, de preconceito, de supremacia, essas coisas. Se a pessoa está num nível de consciência positivo, quer dizer, num sentido elevado, né? Se a pessoa já conseguiu ultrapassar o reino das formas, né? O reino da palavra, o reino da mente, se a pessoa já conseguiu transcender, ela vai compreender profundamente o sentido dos ensinamentos ali contidos. E não é 100% de ensinamentos perfeitos, porque ao longo da história, da existência desses livros, muita coisa foi adulterada, muita coisa foi modificada ao bel prazer dos governantes, né? Assim como o próprio Novo Testamento. Então a gente vai pegar e separar naturalmente. Quando você adquire uma certa maturidade espiritual, você sabe que tem 2 livros que devem ser levados em conta, um chamado Velho Testamento e outro chamado Novo Testamento. O que é o Velho Testamento? O Velho Testamento é uma miscelânea da Torá judaica, né? Então foi um pouco que modificado, né, ao prazer de Roma, quando foi criada a religião católica no século IV, né, criada do zero, com alguns elementos já existentes, mas foi criada uma religião totalmente nova chamada Catholicos, que significa católica, que significa universal, né, que vem do grego Catholicos. Então essa religião foi considerada a partir do século IV a religião oficial do Império Romano, juntando, amalgamando, né, as mais variadas religiões e dogmas e rituais das religiões que existiam, das milhares, né, centenas e milhares de religiões que existiam ao redor do Império Romano. As mais importantes foram amalgamadas num ritual único, num dogma único, né, e tal. E essa religião então foi criada em torno de alguns ensinamentos, né, de Jesus e que foram chamados de Novo Testamento, né? Então teve um período da minha vida que eu também combati muito isso, né, como errado, como uma coisa errada, como uma coisa enganosa, né? Até porque meu estado de consciência era esse, né? Então, só me permitia ver as coisas dessa forma. E hoje, com um estado de consciência um pouco mais elevado, né, com uma compreensão mais profunda das coisas, eu consigo perceber joias ali preciosíssimas, né, que dizem a mesma coisa que mestres contemporâneos dizem, né? Então, é uma coisa que não precisa ser relevada, não precisa ser recusada, refutada, deixada de lado. Tudo depende mesmo do estado de consciência de quem lê, como qualquer livro. Você vai pegar um livro moderno, você vai pegar um livro do Krishnamurti, você vai pegar um livro do Eckhart Tolle, você vai pegar um livro do Osho e simplesmente você pode deixar de lado e não entender nada e simplesmente odiar até, né? Então, tudo depende do estado de consciência de cada um. Então, a palavra de Deus a que se refere o mestre, a palavra de Deus a que se refere o místico, não tem nada a ver com palavra escrita, tem a ver com a própria existência em si. Quando você consegue ler a existência, quando você consegue, que significa, né, ler a existência, significa compreender profundamente o mundo que te cerca. Como é que você vai conseguir compreender o mundo que te cerca? Precisa ler qual livro para compreender isso? Como eu disse, não é nos livros, não é na palavra. A palavra de Deus é a própria existência onde você está inserido. O que é a existência? É você. O que é a vida? É você, você é a vida.
Qual é a palavra de Deus que você precisa ler? Você. Não é outra forma, né? Não é novidade nenhuma, é outra forma de dizer: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto, né? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, todas essas coisas, todo o alimento que existe além do pão, além do alimento físico. Então, como vocês podem ver, né, eu insisto nisso vídeo após vídeo, existe uma miscelânea, existe uma confusão total em torno das palavras, em torno dos ensinamentos, existe uma dissimulação, e esse é o maior risco, é o maior perigo, né? Porque essa dissimulação, ela nos atinge como? Através da promessa, como eu disse outro dia, de conforto espiritual, através da promessa de recompensa espiritual, através da promessa de segurança espiritual. E tudo isso são mentiras. O que acontece? A crença, qualquer tipo de crença, né? Todos nós somos crentes. Qualquer tipo de crença a gente busca para buscar conforto e segurança, né? Num mundo onde já está mais do que provado que não existe conforto e segurança, porque é lei da existência a impermanência. Tudo se termina e tudo recomeça o tempo todo. Quando nós acreditamos que as coisas são assim, como nós vemos, quando nós acreditamos nos nossos 5 sentidos, que são falhos e extremamente limitados para transcrever o mundo, né? Para compreender o mundo, quando a gente acredita nisso, a gente transforma isso em realidade, né? Mas uma realidade falsa, porque não é a realidade verdadeira, porque não é a verdade última, não é a verdade, né? Então a crença, como tenho dito sempre, e espero que algumas pessoas estejam compreendendo isso já, a crença é uma substituição da verdade. Então isso não é novidade nenhuma. Jesus mesmo, né, quando disse: meu reino não é deste mundo, então de que mundo é o reino dele? E todos os outros mestres, Platão, quando ensinou, né, lá todos os seus ensinamentos, mas principalmente na alegoria da caverna, fantástica, tentando exemplificar, né, numa alegoria fenomenal, o que é a verdade, o que é a realidade, o que é a crença, né? Porque toda a alegoria da caverna de Platão trata-se da crença, né? Que é você transformar em verdade aquilo que você percebe com seus 5 sentidos e viver a sua vida em torno dessa falsa verdade, né? E muitas vezes, e na maioria das vezes é assim, desperdiçando uma existência, né? Por quê? Porque você não aprendeu a ler a palavra saída da boca de Deus, ou seja, você não aprendeu a ler a existência, você não aprendeu, você foi condicionado a ver as sombras projetadas na parede. Então, não é essa alegoria, muitas pessoas entendem errado isso, entendem uma alegoria como um entretenimento, é outra coisa aí que faz parte dessa grande confusão das palavras do mundo moderno, é a questão do entretenimento. Nós não estamos aqui para nos entreter e, no entanto, é só o que a gente faz. Então, uma alegoria é vista como um entretenimento, um conto de fada é visto como um entretenimento, a mitologia é vista como entretenimento, como histórias infantis. E para a mente vulgar, são. Mas para a mente mística, para a mente do buscador, para a mente profunda, para a mente buscadora, não é. Para a mente buscadora, as alegorias, os mitos, tudo que está por aí tem um sentido oculto, profundo, que somente é possível ler a partir do despertar, somente é possível ler a partir do autoconhecimento,
Somente é possível ler a partir da busca interior, quer dizer, conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento que nos leva a ser capazes, então, de interpretar tanto a palavra física, né, quanto a palavra espiritual, que é aquela que está escrita na natureza. E nós somos a natureza. Eu sou a natureza, você é a natureza. Então, nós não fazemos parte da natureza, nós não fazemos parte da vida. Nós somos a natureza, nós somos a vida. A natureza é a vida é a natureza. A gente não existe nada separado. Quanto mais você aprofunda, mais você percebe que nada está separado de nada. Existe uma descoberta, né, da neurociência, que é uma das ciências mais avançadas, junto com a física quântica, né, que leva invariavelmente, bate na porta da espiritualidade, não tem como fugir disso, porque está batendo na porta, está revelando mistérios, né, está batendo na porta do oculto, né. Então a neurociência descobriu nos nossos neurônios, no nosso cérebro, né, algo que chamaram de neuroplasticidade, que significa que quando você desenvolve um determinado tipo de pensamento, né, ele constrói uma conexão para pensamentos do mesmo tipo. Nada mais é do que um outro nome para a lei da atração, né? Mas pelo menos é um nome físico, né? Uma descoberta, é um nome científico, melhor dizendo, desculpa. É uma descoberta que nos dá uma base científica para comprovar algo que vem sendo dito já há milênios, né? Então, se você pensar de forma negativa, né, você vai estar construindo um caminho neuronal para outros pensamentos do mesmo quilate. Quer dizer, você vai estar construindo uma ponte, atraindo, né, outros pensamentos. Neuroplasticidade é o nome disso. E então, quer dizer, se você construir pensamentos negativos, você vai estar construindo um caminho para atrair mais pensamentos negativos, tá? Um caminho, uma conexão neuronal. E se você pensar de forma positiva, e aqui vale um parênteses muito importante, que não se trata de ver aquilo que não é. Pensar positivo não é ver aquilo que não é você tentar mascarar a vida, você não consegue enganar a vida. Então, se você estiver vibrando negativo, não adianta pensar positivo, isso não existe. Então, essa onda de pensamentos positivos, coloridos que anda por aí, de ver só um aspecto da humanidade, só um aspecto da existência, só o belo, isso não existe. Agora, de você construir dentro de você mesmo, através do autoconhecimento, um caminho que torne você uma pessoa mais apta a reconhecer a verdade da existência. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus é você mudar a sua alimentação. É você mudar, e tem essa coisa também muito fixa que a gente também não se dá conta, que tudo que entra na nossa mente é alimento também. Era isso que Jesus se referia quando dizia isso, nem só de pão vive o homem, né? O alimento espiritual que a gente fala, né, começa pela mente. Então, quer dizer, você não vai, na medida em que você busca o autoconhecimento, se torna uma pessoa meditativa, observadora, você não vai mais buscar enganar a vida dizendo, não, está tudo bem, não, está tudo bem, não, está tudo bem, apenas com a mente. Você vai sentir isso dentro de você mesmo, porque então você vai entender, compreender profundamente que as coisas são como são. Mas no nível mental, isso é incompreensível, a mente não compreende isso. A mente sempre vai resistir. E tudo aquilo a que a gente resiste, a gente reforça. Portanto, não esteja interessado somente no pão físico.
O alimento físico, ele é necessário para a sustentação do organismo. Um alimento equilibrado, uma alimentação equilibrada nos dá saúde e longevidade. Porém, há o alimento mais profundo, que é o alimento da mente, que é o alimento da alma, que é o alimento do espírito, chame como você quiser. Mas que esse é o alimento que equilibra o funcionamento real do nosso corpo. Então não adianta você comer uma comida equilibrada, organicamente falando, né? Com vitaminas e minerais e tal, e proteínas, se a sua mente está desnutrida. Não adianta nada. Não adianta nada você ir na academia fazer ginástica, fazer exercícios e tal, série essa, série aquela, e dezenas de séries, e não estar alimentando a sua mente, a sua alma, o seu espírito com o conhecimento. Não é com positividade, não é com positivismo, é com o verdadeiro alimento, é dedicar a vida à verdade, algo que eu tenho falado constantemente. Se você não está dedicando a sua vida à verdade, então você está desnutrido. Nem o pão físico e nem a palavra que sai da boca de Deus adianta. E eu repito, quando eu falo isso, né, e mesmo quando Jesus falava essa frase, e todos os místicos do passado e do presente, quando falam essa palavra, né, Deus, não estão se referindo ao Deus das religiões, né, que é um grande engano, que é uma criação mental, que é uma criação dos homens para manipular através do medo, né, te trazendo uma falsa sensação de conforto e segurança, né, te levando às crenças, porque são as crenças que trazem conforto e segurança. A verdade não traz conforto e segurança. A verdade só traz a verdade, nada mais. O resto é com você. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Dá uma olhadinha nos cursos na descrição logo abaixo. Pode ser que tenha algo que te interesse. Contribua com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta também é sempre deixado logo ali abaixo. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!